Antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um recado para vocês. Eu não estou me posicionando aqui como um profissional da área da saúde emocional. Então, se você se identificar com os temas abordados nesse vídeo, procure um profissional. Bora pro vídeo? Meu nome é Claudio Kevin, pode me chamar de Claudinho se quiserem. Bom, vamos lá, gente. Falar sobre ciúmes é uma coisa bem peculiar para mim, porque eu vivi na pele essa questão dos ciúmes e porque que eu afirmei que os ciúmes gera ansiedade generalizada. Primeiro interessante é que a gente deve saber que existem 3 tipos de ciúmes, gente. O normal, que é uma coisa saudável, né? Até que dá um upgrade ali no relacionamento a 2. Você tem aquele ciúminho normal, de repente o namorado ali se esquivou, passou uma mulher bonita, ou ele deu um tapa nas costas do namorado e vice-versa. Tapinha, gente. Se for tapão, daí vai ser o terceiro ciúmes já. Brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Então, primeiro é o ciúmes normal, que digamos que é até benéfico, dá um up ali no relacionamento. O segundo, gente, é o ciúmes obsessivo. Aí você já começa a invadir a privacidade do parceiro. Ou seja, sabe aquelas pessoas que ficam pegando o celular do namorado, da namorada e vivem desconfiando? Por mais que já tenham provas, evidências que não há traição no relacionamento, não tem por que desconfiar, mas você já começa a ter esse excesso. E esse excesso já começa a vir um pouquinho assim de gelinho na barriga, só de pensar se o nosso companheira, está tendo conversas extraconjugais ali do relacionamento. Aí vem o pior de todos, é o ciúmes patológico, gente. Aí a gente pode dizer que já é uma doença. É o ciúmes doentio. É aquele ciúmes que você começa a colocar coisas na sua cabeça, você já começa a mudar o seu comportamento, a desconfiança fala muito mais que a confiança. Então, qualquer brechinha ali que você suponha que está sendo traído e etc., você já começa a ter não só atitudes com o parceiro, parceira, mas você começa a ter sintomas com você mesmo. Você começa a ser uma pessoa mais ansiosa. É só você se observar se você se enquadra aí nos ciúmes obsessivos já indo pro patológico. Por quê? Porque daí não faz mais sentido estar com essa pessoa se você desconfia dela todo o tempo. Por que que eu preciso ver o celular do meu namorado, da minha namorada todo o tempo? Por que que eu preciso saber onde está? Por que que eu preciso ligar para saber onde está? Atrasou 10 minutos, já estou desesperado, já estou lá, minha mente já está pensando em fazer coisas horríveis com a pessoa, ou até mesmo com a possibilidade da pessoa estar traindo. A gente está vendo aí hoje na internet muitas situações assim. Eu até trago aqui um relato rápido de uma moça que foi traída, só que ela foi traída, mas os ciúmes dela já estava tão doentio que ela não aceitou a traição e ela fez o pior, que vocês já sabem o que que ela fez, né? Então, digamos assim, gente, por que que o patológico gera ansiedade generalizada? Eu conto um pouquinho aqui da minha história. Eu tenho uma referência na família, não vou falar nome para não expor, mas eu acho que eu trouxe essa questão comigo. E logo lá atrás, nos meus primeiros relacionamentos, eu comecei a ter essas ações, esse sentimento de sempre estar desconfiando aonde a pessoa está, o que que a pessoa está fazendo, ligar e querer ficar no telefone com a pessoa todo o tempo, para ver se a pessoa não vai conversar com alguém no trajeto. Olha que horror! Então foi quando eu comecei as minhas primeiras crises de ansiedade. Por quê? Durante o tempo que a gente ficava sem nos ver, que a gente se via só no final de semana, eu ficava imaginando que a pessoa pudesse estar me traindo. Então, quando não atendia o telefone, aquela angústia, aquele frio na barriga, a mente acelerada e pensando sempre catastroficamente. Isso é um sinal de ansiedade generalizada. Só que naquele momento a gente não percebe. A gente acha que aquele sentimento de coração acelerado, de mão suando, de língua travando, de cabeça, mente rodando, parece que você vai ter um piripaque, vai desmaiar, a gente acha que é por causa dos ciúmes em si. Mas como o ciúmes já virou patológico, e também tem quando ele vira patológico, a gente pode virar uma pessoa totalmente tóxica na vida da outra,
que acontece? Você acha que esse sentimento de gelo na barriga, de desconforto no corpo, coração acelerado, tudo isso que eu falei, faz parte do sentir ciúmes. E você nem se dá conta que esse ciúmes é o patológico já. Porque já não é mais normal aquele gostosinho que você vai para um restaurante com a pessoa e de repente você vê a pessoa assim, passou a namorada, as meninas, né? O namorado faz assim, dá aquele tapinha, tá olhando pro quê? Quer ela pra você? Quer que eu chame? Lembra? Todo mundo passa por isso, né? Ciúmes normal, tá tudo bem. Se ele começar a ficar excessivo, a ponto de você já não deixar mais as pessoas, o seu namorado, a sua namorada sair sozinho, dar uma volta com os amigos, ir jogar videogame, ir fazer jogar futebol, ou ir tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, aí você tem que observar em que nível de confiança você tem, porque tem pessoas que às vezes foram traídas e aí nunca mais confiam e sempre vão ter ciúmes. Mas se tá tudo bem no relacionamento ali, você tem que observar o porquê que esse ciúme está começando a ficar mais forte. A partir do momento que você não se controla mais e qualquer motivo você explode com ciúmes, exemplo, seu namorado recebe uma mensagem de uma amiga ou de uma ex que estava salva no celular, porventura não excluiu, porque ninguém é dono de ninguém. Primeiro tem que pensar nisso. Se a pessoa vem é porque ela quis. E se ela vai, é porque ela vai. Quando tem o amor, é amor. O amor libera. É fácil falar, né? É porque eu aprendi a lidar com isso. Mas eu quero nesse vídeo ajudar vocês a entender que o problema dos ciúmes, ele não está relacionado a só o relacionamento tóxico que você gera e ele vai acabar. E você vai arrumar uma outra pessoa e vai seguir a vida, a outra pessoa vai arrumar outra e assim vai. Não, ele vai deixar feridas em você quando ele é patológico. Se você teve ciúmes em excesso, você sabe que dá aquele gelinho, aquele medo, aquela desconfiança. O que a pessoa está fazendo? O que a pessoa não está fazendo? E aí você começa a ligar e cobrar e desconfia de tudo e começa a ter essas sensações, esses sintomas físicos e até mentais. O que acontece? Independente se o relacionamento vai acabar ou não, em algum momento você vai ter uma crise de ansiedade. Que foi o que aconteceu comigo. Dentro do relacionamento, quando eu estava com a pessoa, era maravilhoso. Só que uma semana sentindo aquele ciúmes patológico, mais que obsessivo, aqueles ciúmes de querer sair da minha cidade até a outra cidade, que a pessoa morava numa outra cidade que durava 2 horas e meia, e isso escondido. Eu pensava, vou escondido num carro com filme, eu vou emprestar de alguém, alugar de alguém, sei lá, pedir para alguém me levar e me disfarçar por uma peruca, para a pessoa não perceber e ver o que essa pessoa faz no dia a dia da semana dela. Se é verdade o que ela me conta, se ela não muda os trajetos. Quando eu comecei a viver a semana inteira assim e só ficava relaxado quando estava junto com a pessoa, mas ainda ficava ali no celular da pessoa tentando ver se tinha alguma mensagem, o que aconteceu? Durante a semana que eu ficava longe da pessoa, esses sintomas, eles vinham a qualquer momento. A gente já tinha acabado de conversar por telefone, a pessoa já estava deitada para dormir, não vinham os ciúmes mais. Aí já vinha a ansiedade. Por quê? Porque generalizou. É igual uma infecção de urina. Se você tratar só a dor, que seria ali no caso dos ciúmes, o que trata os ciúmes? É estar ali com a pessoa, controlando ela, amarrada em você. Aí você está tratando a dor. Está tomando dipirona, paracetamol, não pode falar de remédio, mas falei. Tá a dor da infecção de urina. Mas o que cura a infecção de urina? É o antibiótico. Então vamos imaginar assim. O que cura essa infecção? É o antibiótico. E o que previne a infecção? É muita água, alimentação saudável. E aí a gente vai vir agora para os ciúmes. Quando a gente está num relacionamento de ciúmes e a gente nos observa sendo uma pessoa ciumenta patológica, o que eu fiz quando eu comecei a ter crises de ansiedade e foram se potencializando mesmo com o fim do relacionamento? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não tenho mais ciúmes, mas estou tendo crise de ansiedade. Fui no médico. Ansiedade generalizada. Aí, medicamento para cima. Em terapia,
conversando muito, contando toda a minha história para terapeuta, para psicóloga. Ela falou: Cláudio, você desenvolveu ansiedade por causa dos seus ciúmes obsessivo, que não é mais obsessivo, é patológico. Vamos tratar esses ciúmes? Aí foi quando eu estudei sobre os ciúmes, gente, até me rendeu um e-book sobre isso. E como que você vai fazer essa comparação que eu fiz ali do antibiótico com a dor? O que acontece? Quando você desenvolve a ansiedade generalizada, você precisa de um calmante para te acalmar, com os ataques de pânico que a gente tem, que eu tive. E depois de um antidepressivo, que ele vai curar a ansiedade, ele vai tratar a ansiedade. Mas de nada vai valer se eu não tomar água no caso da infecção de urina. E tomar muita água a vida inteira. Então, o que cura? É o autoconhecimento, o autodesenvolvimento através da terapia. Então, na terapia, você assumindo que é um ciumenta, doentio, você trata isso que seria a água. Para quem já está nesse quadro, procure um profissional. Porque ele vai ter que entrar com o que vai amenizar, que é o da dor, depois o que vai tratar, que seria o antibiótico, e depois o que vai prevenir, que é a terapia. E para você ser uma pessoa muito mais leve. Aí dentro disso tem um monte de coisa que você vai aprender na terapia. Tem o mindfulness, que é a meditação, que é você começar a se libertar um pouquinho, a entender que ninguém é de ninguém. E se você tiver que casar com alguém fiel e durar pro resto da vida, e essa pessoa vai honrar ao relacionamento, porque tem aquela coisa do desrespeito. O homem que fica olhando para um monte de mulher e não gosta que você dê uma sequer virada de olhar para um outro homem, é falta de respeito, machismo e também, falando agora para as mulheres, relacionamento tóxico. Fuja no começo. Serve para os homens também. Tem uma mulher ali muito controladora, que não confia em você de maneira alguma, por mais que você prove, fuja. Porque, gente, nada paga a nossa saúde emocional. E quando você desenvolve uma ansiedade generalizada para tratar, é difícil, gente. É difícil. A minha batalha foram 10 anos por causa de um sentimento ridículo que é o ciúmes, que começa lá na brincadeirinha que eu falei para vocês, que é o normal, que é o saudável, e depois um pouco em excesso, e depois vira uma doença, que é o patológico. Aí você vai desenvolver ansiedade, você vai ter crises de pânico, você não vai mais conseguir ter outros relacionamentos saudáveis, porque todavia você vai ter ciúmes e vai ter ansiedade e vai ficar ansiosa, vai querer saber o que está acontecendo, porque a pessoa não vai poder ficar com você. Vocês imaginem, quando a gente convive com a pessoa, trabalha junto com a pessoa, a gente tem mais ali, a gente se sente mais seguro, né? Agora, como que alguém é casado com, por exemplo, um piloto de avião, ou uma pessoa que tem que ficar fora de casa 3 semanas, um caminhoneiro? Ou tem confiança, ou você vai se matar por causa dos seus ciúmes. E se matar literalmente, porque quando você entra no quadro de ansiedade generalizada, gente, você fica com picos depressivos e começa a vir pensamentos, né? Você já sabe quais são esses pensamentos. Então, por isso que hoje a gente vê muitos casos de pessoas que tiram a vida de outra pessoa, relacionamento, né? Feminicídio, até mesmo mulheres que fazem isso, que foi o que eu citei no começo do vídeo. Então, por isso que existe tudo isso. Por causa de uma coisa que a gente poderia curar ali na raiz, que é o ciúmes obsessivo, indo para o patológico. Virou patológico, vai trazer ansiedade, vai trazer síndrome de pânico, vai trazer uma vida desconfortável, você vai ficar uma pessoa triste, vai trazer depressão, vai trazer comportamentos compulsivos, obsessivos, que pode até trazer um toque para sua vida. Tudo está ligado, a saúde emocional está tudo ligado numa coisa só. Então, enquanto a gente não viver de uma forma mais leve e começar a entender que uma coisa tão simples que é sentir ciúmes, é tão normal sentir ciúmes, mas que isso pode virar uma doença, é legal corrigir no começo. Então, não vale a pena ser uma pessoa ciumenta. Não vale a pena. Não só pelo outro, porque o outro simplesmente pode te dar um pé na bunda e tchau. Agora, e você? Vai ficar com ansiedade generalizada, com depressão, com medo de se relacionar, não vai querer mais ter prazer na vida a dois. Então, não compensa ter ciúmes, gente. Não compensa ter ciúmes.
A gente precisa entrar num relacionamento e entender que ninguém é de ninguém. E observar, respeito do outro, do parceiro, parceira, é uma coisa. Agora, que a pessoa viva a vida em prol a você, abandone tudo, amigos. Eu conheço gente que fez o namorado, a namorada abandonar trabalho por causa dos ciúmes. Isso não é normal. E a pessoa não percebe. Uma coisa para finalizar o vídeo. Às vezes a pessoa não vai ter essa crise de ansiedade, essa ansiedade generalizada, mas ela vai ficar bem ali, esperando uma agulha vir pinicar. E aí, de repente, alguma pessoa, que é o meu caso, tá? Eu segurei tanto isso que de repente somatizou tudo, porque é uma doença psicossomática também, ansiedade generalizada, depressão, etc. Então, de repente, somou tudo, gente, de uma forma tão ápice, assim, do ápice mesmo, por conta de vícios, o álcool, que eu já falei nos outros vídeos, somatizou tudo, pum. Eu tive uma das piores crises de ansiedade durante meses, com ataques de pânico, a ponto de acordar assim, achando que eu ia morrer, bater no quarto da minha irmã e pedir para ela me levar para o hospital e tomar calmante na veia. Então não é normal isso, gente. Tem tratamento, busquem informações, prevenções, como ser uma pessoa mais leve, busquem a terapia. Se você é uma pessoa que tem essa predisposição, busque a terapia. Busque entender, se você é religioso, sobre o amor incondicional, que quando você ama aquele parceiro, se ele decidir que vai largar você para ficar com outra pessoa, você não vai conseguir segurar, não compensa você ir lá e fazer coisa errada e tentar outras coisas, e vai ser ruim para você mesmo. A sua vida precisa continuar. Nós estamos falando aqui de saúde emocional da pessoa, porque a pessoa que você está sendo tóxica, como eu disse, ela pode te dar um chute e você, tchau, vai ficar sozinho, sozinha. Agora, e a sua saúde emocional? Vocês me entendem? Eu fiquei em um período que eu tinha medo de iniciar um novo relacionamento para não passar tudo que eu passei por minha causa mesmo. E não é normal isso. Ter medo de iniciar um relacionamento porque eu vou sentir ciúmes e vai ter ataque de ansiedade? Não. Foi quando eu resolvi primeiro me conhecer. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, me desenvolver como ser humano e entender que ninguém é de ninguém. Entender que esse sentimento do ciúmes patológico, obsessivo patológico, porque o normal todo mundo vai ter mesmo. Não deixar o normal dominar, virar obsessivo e patológico, mas entender que ninguém é de ninguém. E entender que se for de verdade, se for um relacionamento saudável, a pessoa vai te respeitar. Se a pessoa já não te respeita, para você não ter ciúmes, cai fora. Cai fora. Se a pessoa esconde o celular, você não precisa fuçar o celular. Mas se a pessoa já esconde de você, é porque ela não está te respeitando. Então fuja. Vocês me entendem? Ninguém tem que passar por essa situação, os dois. No caso, o que vai fuçar no celular e o que está sendo fuçado. Porque às vezes tem uma palavra, uma conversa íntima com a mãe, com o pai, com o irmão, que ele não quer expor no relacionamento, você vai lá e descobre. Então não é só sobre descobrir traição. É só invadir o espaço do outro. É deixar a vida leve. Então se você confia, não precisa mexer no celular. E se a pessoa confia e te respeita, ela vai deixar o celular desbloqueado na sua frente. Porque sabe que você não vai precisar mexer. Concordam comigo? Falar sobre relacionamento é muito difícil. Mas talvez esse vídeo ficou muito desconexo para vocês. Porque eu não sou profissional. Mas eu quis trazer para vocês um pouquinho de luz na cabeça para quem está se identificando com esse vídeo, a não sentir ciúmes, a deixar a vida levar de uma forma leve, entrar num relacionamento e amar de verdade. Se você quebrar a cara, o problema é da outra pessoa que vai perder você. Mas não sinta ciúmes porque vai fazer mal para você. Tudo isso que eu falei é cientificamente provado, gente. Ciúmes obsessivo patológico causa ansiedade generalizada. E ansiedade generalizada, quem vai sofrer é você. Não é a pessoa que você está sentindo ciúmes, porque para ela, é o que eu te disse, ela vai te abandonar, vai seguir a vida dela com a mente limpa, maravilhosa, e você vai ficar ali com a ansiedade generalizada, tomando remédio, fazendo terapia e às vezes com medo de começar um novo relacionamento. Como diz o ditado, né? A gente sempre vai na terapia por causa dos outros, não por causa da gente mesmo.
Sempre alguém faz a gente ir na terapia. Você quer fazer alguém ir na terapia? Você quer ir na terapia porque você sentiu ciúmes em alguém? Será se vale a pena? Quem tem essa predisposição começa a fazer terapia desde já. Fale para o psicólogo. Eu tenho ciúmes, eu tenho medo de virar uma ciumenta doentio, um ciumento doentio. Como que eu faço para me livrar? Ele vai te dar todos os caminhos. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, gente, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha essa história. Fala se fez sentido ou não tudo que eu falei aqui, se foi bacana. Foi um bate-papo aqui rápido, né? Mas eu espero que vocês fiquem bem. Quem está passando pelo mesmo que eu passei, busque ajuda. Quem está começando, busque ajuda também. E quem consegue e acha que dá para ir sozinho, para de ter ciúmes. Começou a ter ciúmes é porque não confia, então termina o relacionamento. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!